Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós estamos com o professor Renan Holanda, que é do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a nossa aula será sobre relações China-África no século XXI. Pode ficar à vontade, professor. Tá joia, Yasmin. Muito obrigado. De partida, cumprimento você e, em seu nome, cumprimento todas e todos que compõem aí o Instituto de Estudos sobre a China, da Federal de Santa Catarina. Saúdo essa iniciativa, né, de promover esse curso, né, sobre a ascensão chinesa e relações com o Brasil. É um grande prazer contribuir com essa iniciativa tão salutar. Bom, o tema da minha contribuição, como você já trouxe, relações China-África no século XXI, eu estruturei uma apresentação em torno de 3 elementos. Eu vou tentar ser o mais didático possível, o mais introdutório possível, porque sei e imagino, né, que o público aqui, uma boa parte do público desse curso, diz respeito a pessoas que estão em momentos iniciais, vamos dizer assim, de contato com a China e com as relações internacionais da China. Então, eu vou começar falando brevemente sobre alguns antecedentes históricos importantes a respeito das relações entre China e África. Depois entro em questões mais econômicas, particularmente no que diz respeito à cooperação e desenvolvimento. E aí vou falar um pouco do Fórum de Cooperação China-África, né, que é o FOCAC, que está aí a sigla na tela. Depois falo um pouco também da nova Rota da Seda, né, no inglês é BRI, né, Belt and Road Initiative. E encerro falando também um pouquinho do lugar que o continente africano ocupa nas estratégias de expansão militar global da República Popular da China. Vamos em frente, começando com os antecedentes históricos. Grosso modo, quem vai investigar, né, onde começam as relações entre a China e a África vai acabar remetendo ao início do século XV, ou seja, os primeiros anos dos anos 1400, né? Naquela altura, durante a dinastia Ming, um navegador chinês de nome Zheng He, eu sublinhei aí na tela, né? Isso aí é o início de um capítulo do livro China and the Developing World, está aí à direita a capa, para quem quiser se interessar, para quem se interessar em procurar mais a fundo. E no início dos anos 1400, né, as frotas comandadas pelo almirante Zheng He chegaram à costa africana, mas não só, né, percorreram o litoral chinês, margearam ali o subcontinente indiano e, navegando pelo Oceano Índico, também chegaram à costa leste, né, dos Estados Unidos, essas embarcações. Então, aí na tela tem um mapa aproximado, né, das áreas cobertas por essas navegações comandadas pelo Zheng He. Mais adiante vamos ver que esse mapa, em certo sentido, ele volta, né, à tona recentemente com o projeto da nova Rota da Seda, particularmente a Rota da Seda Marítima, né? Então vocês notam aí que, partindo do litoral chinês, né, essas embarcações, elas, né, margeavam aqui o Sudeste Asiático, passavam aqui pelo Estreito de Malaca, né, a Baía de Bengala, subcontinente indiano, e do subcontinente indiano, né, pelo Oceano Índico, seguiam ou para o Golfo Pérsico, né, o Estreito de Hormuz, ou seguiam em direção ao leste da África, aqui na costa banhada pelo Oceano Índico, adentrando o Mar Vermelho pelo Golfo de Aden, pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Então, em linhas gerais, né, se a gente quiser voltar bastante no tempo, as relações entre China e África denotam pelo menos esse período histórico aí. Porém, isso já faz muito tempo, né? E como a minha exposição diz respeito às relações entre China e África no século XXI, então eu vou trabalhar muito mais aqui com as relações entre a África e a República Popular da China, né? Ou seja, a China comunista, a China que emerge ao mundo desde 1949, né? Outubro de 1949, com a Revolução Comunista. E aí, tendo em vista
vamos dizer, esse intervalo inicial, né, de 1949 adiante, claro, é muita coisa para abordar, mas eu elencaria pelo menos dois fatos históricos importantes a atravessar o relacionamento entre China e África desde a formação da República Popular em 1949. O primeiro marco histórico seria a Conferência de Bandung, a Conferência Afroasiática de Bandung, realizada em 1955, que é de onde foi tirado esse registro aí que está na tela, né? À esquerda, o Zhou Enlai, que é o premier chinês, né, no pós-revolução, né? Mao Tse-tung é o grande líder e ao lado dele, Zhou Enlai são os dois principais líderes, né, da China comunista desde 1949, nessa primeira fase, né, vamos dizer, da China enquanto República Popular. Ao lado dele está o Nero, né, o grande líder indiano, e o intérprete mais à ponta. Então, é a Conferência de Bandung que, em certo sentido, ao tempo em que inaugura, mas, de certa forma, consolida, né, uma visão terceiro-mundista, né, nas relações internacionais, e dentro dessa visão, o estreitamento das relações entre países asiáticos e africanos, e nesse contexto a China joga um papel essencial, né, a Conferência de Bandung é fundamental, inclusive é um marco para a própria política externa da China, né? Então, além lá das navegações de Zheng He, eu estava mencionando aqui dois fatos históricos outros que são fundamentais para se entender as relações mais recentes entre a China e a África. O primeiro, então, Conferência de Bandung, 1955. O segundo é um tour diplomático protagonizado pelo Zhou Enlai, está aí na foto também, por 10 países africanos, né? Essa empreitada diplomática do Zhou Enlai aconteceu entre dezembro de 1963 e janeiro, fevereiro de 1964. Ou seja, ele passou 2, 3 meses percorrendo uma dezena de países africanos no início dos anos 60. Né? Eu sempre comento, quando discuto esses assuntos, de que posso estar enganado, mas eu não tenho conhecimento de qualquer movimento parecido com esse da parte de outras potências, de qualquer outro país, né? Mesmo das antigas metrópoles coloniais. Ou seja, a política externa chinesa, de um país que mal tinha uma década de formado, dedicou um esforço considerável em enviar um líder de altíssimo escalão, como o Zhou Enlai, para percorrer 10 países africanos. Até hoje, esse episódio também é tido como um marco fundamental, né, das relações entre a China e a África. Então, em linhas gerais, eu poderia concluir esse momento inicial mostrando aí um pouco, né, da evolução do estabelecimento de relações diplomáticas dos países africanos com a China. Notem que anos 70 onde se concentra a maioria, né, desses movimentos de estabelecimento de relações diplomáticas. Basta mencionar que até 71, quem fazia parte da ONU era a República da China, ou seja, Taiwan. Então havia um natural reconhecimento diplomático de Taiwan e não da China comunista como a principal China ou como a única China. Mas mesmo antes de 71, quando a China entra na ONU, você já nota muitos países africanos que já tinham, né, relações diplomáticas com a China, começando com o Egito, ainda em 56, mas Marrocos, Argélia, Guiné, Sudão, Somália, Uganda, entre outros, são países que já tinham relações diplomáticas com a China, de modo que quando a China ingressa nas Nações Unidas em 1971, fica claro como que o apoio, né, das nações africanas foi fundamental para esse movimento. Então, do pós-revolução de 49 até finalzinho da década de 70, como traz aí a citação em tela do Lian Shan, a postura chinesa em relação à África foi muito focada em aspectos mais políticos, né, de suporte aos movimentos de independência, de uma retórica, né, de apoio mútuo, né, de solidariedade anti-imperialista, anti-hegemônica, de reconhecimento de que são porções do globo que, né, percorreram, dadas as devidas contingências, né, percorreram movimentos, né, de exploração colonial, de exploração imperialista, né? A China se identifica nesses termos com os países africanos,
Então, em suma, relações nessa época eram restritas, né, em escopo e sem uma base prática e sustentável. Muito direcionada pelo Estado. Questão Taiwan jogava um fator fundamental. A aproximação chinesa é importante, eu gosto de dizer isso, porque são mais de 50 países na África, a essa altura muitos ainda eram colônias, mas o fato de que a aproximação chinesa ela é muito mais saliente do que o movimento contrário. E, por fim, para finalizar esse primeiro momento da minha exposição, trazer de que não não havia a essa altura e não há ainda hoje, falarei mais a respeito adiante, nenhuma exportação de um modelo econômico chinês, né? Seja de desenvolvimento, seja de desenho institucional político. Bom, então, com isso, eu faço aqui concluo essa breve introdução que traz alguns antecedentes históricos importantes para se entender em que termos, em que bases, em que contexto se desenvolvem as relações entre a China e a África. Eu dou um salto no tempo, né, por conta do tempo, do espaço. Anos 70 a gente pode mencionar aí a entrada da China na ONU, o início das reformas de abertura, né, da China com o Deng Xiaoping, lembrando que tanto Mao Tse-tung quanto o Zhou Enlai vão a óbito em 1976, então é uma transição, né, de lideranças. Claro, final dos anos 80, início dos 90 tem a Guerra Fria, né, o final da Guerra Fria. Início dos anos 2000 a China entra na ONU, então tem esse intervalo histórico que eu não estou cobrindo muito, vamos dizer assim, de modo que há um salto aí já para o início do presente século. Começando então com o Fórum de Cooperação China-África, o FOCAC. O FOCAC, ele é o espaço privilegiado de interlocução, né, diplomática, multilateral entre a China e os mais de 50 países africanos. A única exceção é a Suazilândia, né, que hoje se chama Eswatini, é o único país que não integra, né, esse espaço de interlocução entre a China e a África, entre outras razões também porque é um país que ainda tem relações diplomáticas com Taiwan. Então, o Fórum de Cooperação China-África ele é fundado em 2000, ele tem conferências ministeriais, que é o seu mais alto locus, né, de concertação, que acontecem a cada 3 anos. Né? Primeira conferência foi na China, em Beijing, e desde então eles alternam, né? De 3 em 3 anos, uma vez acontece na China, uma vez acontece num país africano. A última conferência aconteceu em 2021, se eu não estou enganado, foi em Dakar, né, no Senegal. Então, entre os assuntos que são levados a cabo, né, a discussão no âmbito do FOCAC, estão lá perdão de dívidas, acordos de investimento, os compromissos para incrementar o comércio bilateral, compromissos de apoio mútuo em outros espaços multilaterais, particularmente no âmbito da ONU, né? Então, concertação de posições, definição de agendas, né? Então, esse desde 2000, o principal espaço, né, de interlocução diplomática e além entre a China e os países africanos. E, claro, esses assuntos que estão postos aí na lâmina, né, na tela, não se exaurem, né, não é uma pauta exaustiva, isso que aí consta. Eu ainda acrescentaria, junto ao FOCAC, né, outros 2 elementos importantes a delimitar, né, esse relacionamento sino-africano no século XXI, que são 2 white papers, né, 2 livros brancos, 2 documentos oficiais, né, da estratégia internacional chinesa. O primeiro de 2006, específicos, né, esses documentos em relação à África, intitulado China's Policy to Africa, né, de 2006. Nessa mesma época também a China lançou um documento similar, específico para a América Latina. E mais recentemente, né, em 2021, a publicação de um novo livro branco, de um novo white paper, intitulado China and Africa in the New Era, a Partnership of Equals, né? Ou seja, é um documento ainda mais elaborado do que esse de 2006. Então, em termos de cooperação, em suas várias possibilidades, em suas várias modalidades de execução, de operacionalização, eu diria que o FOCAC é, de longe, a principal plataforma, né, de interação. Porém, não se restringe a isso, né, os espaços de interlocução entre a China e a África. E eu vou passar agora alguns dados, né, bem breves, para mostrar bem como que essa relação econômica, em particular,
se adensou ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos anos. Aí na tela tem o fluxo comercial entre a China e a África desde 2005, né? São dados do Centro de Estudos China-África da Universidade de Johns Hopkins, né? Que eu sempre recomendo como uma ótima fonte, né? Para dados e estudos em geral. Então, se vocês notam aí a evolução das barrinhas, né? Desde 2005 até 2022, que é quando os dados estão tabulados na sua fase final, há uma crescente muito óbvia. Houve uma pequena desaceleração de 2016 em diante, mas uma desaceleração que nem de longe leva ao, ao status inicial, né, de 2005, 2006. Ou seja, se a gente olha para 2005, em que o fluxo comercial, né, somando exportações e importações, mal chegava a 50 bilhões de dólares, hoje já temos um fluxo que ultrapassa os 250 bilhões. Ou seja, é muito mais do que 5 vezes o valor de, vamos dizer, 15 anos atrás. Né? E notem que, ainda que ligeiramente acima, né, as exportações chinesas fazem com que a China seja ligeiramente superavitária, né, nessas relações. Então, hoje a China é, de longe, a principal parceira comercial do continente africano, é uma posição que ela já tem há 15 anos. Né? Aí na tela tem vamos dizer assim, 4 frames, né, 4 fotografias, né, da evolução da presença comercial chinesa na África. Né? Vocês observam esses mapas aí na tela, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isso daí é daqueles time frames que tem na internet, né, que você dá um play e os mapas vão mudando as cores. Né? Então, basicamente, o que a gente está vendo aí se for azul, os Estados Unidos são o principal ou estão entre os principais parceiros comerciais. Se for vermelho, é a China. Né? Então, quanto mais vermelho, mais a China é a principal parceira comercial, quanto mais azul, mais os Estados Unidos. Então, aqui acima, à esquerda, a gente tem como é que era o mundo em 1989 em relação ao comércio. Notem que os Estados Unidos eram os principais parceiros comerciais de longe, de boa parte do mundo. Nos anos 2000, isso começa a mudar, ainda que de forma muito incipiente, muito tímida. Em 2010, né, o mapa mundi aí nessa escala, como está projetado aí, já é majoritariamente vermelho, em 2018 ainda mais. E aqui, né, no continente africano, nota-se como que a China é, de longe, a principal potência comercial da região, né, o principal parceiro comercial de boa parte dos países. Em termos de investimento, a situação não é muito diferente. Né? Desde 2003, que é quando os dados estão tabulados aí pelo pessoal de Johns Hopkins, até agora, 2022, há um notável e crescente fluxo de investimentos externos diretos da China em direção à África. Aqui é a mesma coisa, né? Azul, as barras azuis são referentes aos investimentos externos diretos dos Estados Unidos, as barras vermelhas, os investimentos externos diretos da China. Ou seja, né, desde 2013, em particular, né, a China já ultrapassa os Estados Unidos e nunca mais essa posição é perdida. Né? Antes, a gente tem 2008, que é o ano, inclusive, da crise, né, do subprime, crise financeira, em que a China ultrapassa os Estados Unidos, mas logo depois essa situação se reverte. Porém, desde 2013, a China é, de longe, principal fonte de investimento, pelo menos se comparado com os Estados Unidos, para o continente africano. Os números também são consideráveis, né? Vão aí de algo muito próximo a zero, para chegar a um estoque acumulado, né, atualmente, na casa dos bilhões de dólares. Né? O fluxo chega na casa dos 5 bilhões em 2021. Né? Então, os principais destinos, né, de investimentos chineses na África têm sido África do Sul, Níger, República Democrática do Congo, Egito, que esses também são países que figuram, alguns deles, como principais parceiros comerciais. Os maiores exportadores da África para a China são Angola, República Democrática do Congo e África do Sul. E os principais importadores são África do Sul, Nigéria e Egito. Aí na tela mostra um mapa da localização de projetos financiados pelo governo chinês entre 2000 e 2014, ou seja, nem está atualizado, mas nesse intervalo de 2000 a 2014, a gente vê que cada cruz, né, ou seja, cada marca vermelhinha dessa aí na tela é um projeto.
não está em discussão aqui o valor dos projetos, né? Porque a gente tem projetos aqui na Europa que normalmente são de maior investimento, mas em quantidade nota-se uma grande concentração de longe desses projetos financiados pela China ao longo do continente africano. Então, a gente poderia colocar aqui hospitais, escolas, projetos de infraestrutura sanitária. Então, isso mostra bem como que há uma grande presença chinesa no continente africano, sobretudo neste século, né, neste século XXI. No que eu já vou encaminhando o final dessa segunda porção da minha exposição, mostrando o mapa aproximado, né, há vários mapas desse aí na internet, com diferentes configurações, mas, grosso modo, eles não destoam muito desse que está na tela. Isto aí é o projeto da nova Rota da Seda, né, no jargão oficial, Belt and Road Initiative. Então, há esse cinturão terrestre que parte de Xi'an, né, antiga capital imperial chinesa, onde fica lá os guerreiros de terracota, então percorre, né, o território chinês, passa pela Ásia Central, né, pelo Irã, Turquia, Rússia, até chegar aos portos ali na porção norte da Europa Ocidental, vamos dizer assim. Porém, para os nossos propósitos, é mais interessante notar para a Rota da Seda Marítima, né, do século XXI, que vem aqui pelo litoral chinês, percorre o Mar do Sul da China, Estreito de Malaca, Baía de Bengala, né, vai margeando aqui o subcontinente indiano, até pelo Oceano Índico tocar a costa leste africana, né, por meio do Quênia, né, do Porto de Mombasa, e aí vai margeando aqui a região chamada de Chifre da África, o Chifre da Somália, adentra aqui, né, essa região aqui chama-se Golfo de Aden, esse estreito aqui é o Estreito de Bab el-Mandeb, então sobe pelo Mar Vermelho, Mediterrâneo, até encontrar os portos europeus, né? Então, só observando aí a imagem aproximada, né, do traçado da Rota da Seda Marítima, a gente vê como que a África tem um espaço importante dentro desse projeto, que é, de longe, o principal projeto internacional da China neste século XXI. E com essa imagem já vou transicionando para a última etapa da minha exposição, que é o lugar da África na expansão militar global da China. Por que, então, olhar para a África dentro dessa lógica de expansão militar global da China? De partida, algumas ponderações introdutórias muito breves, né? Primeiro, a China, diferentemente de outras grandes potências, sejam elas em ascensão, sejam elas potências consolidadas ao longo da história, né? Ela não se envolve muito em incursões militares mundo afora, né? Boa parte, né, das incursões militares chinesas se concentra no seu próprio território e nas cercanias imediatas do seu território, como é o caso do Mar do Sul da China, né? O que não quer dizer que a China já não tenha algumas capacidades militares bem desenvolvidas, como é o caso do seu programa de mísseis balísticos, do seu programa espacial, das suas capacidades de guerrilha cibernética. Porém, nos últimos anos, tem se evidenciado com muita clareza, né, as necessidades chinesas no que diz respeito à modernização do seu poderio naval e da expansão da capacidade operacional das suas forças de terra. Ou seja, a China como ela não se envolve muito em incursões militares, mundo afora, logo ela não tem, né, muitos episódios de, vamos dizer assim, experiências reais de conflito ou de outras formas de operações não de guerra, em que as suas forças armadas atuam, né? Isso começou a mudar recentemente, em particular desde o início dos anos 2000, com o lançamento das novas missões históricas, né, das Forças Armadas Chinesas, missões essas que foram lançadas ainda no início da gestão do Hu Jintao, né? E entre essas missões históricas destacam-se 4, e eu lançaria a luz para as 2 últimas que estão aí na tela, né? Ou seja, prover um poderoso suporte estratégico para resguardar os interesses nacionais do país no exterior, e também fazer com que as missões, fazer com que as Forças Armadas tenham como missão também jogar um papel fundamental em salvaguardar a paz global e promover o desenvolvimento. Então, notem que, para além das questões relacionadas ao jugo do partido, à soberania chinesa, há missões aí das Forças Armadas, né,
nessa nova doutrina, vamos dizer, que levam em consideração a proteção de interesses nacionais em expansão e também um papel fundamental, né, responsável, como é a retórica chinesa, em contribuir para a paz global e para a promoção do desenvolvimento. Então, a expansão militar global da China tem na África um lugar importante, né, como evidências, em várias frentes. Eu começaria falando das operações antipirataria. Tá? Os primeiros episódios, né, de operações antipirataria tocadas pela Marinha Chinesa remetem aí a 2008. Né? Aí na tela, o lado esquerdo, tem um episódio que aconteceu em novembro de 2008, quando uma embarcação pesqueira foi sequestrada nas águas territoriais do Quênia. E à direita, um outro episódio, já em dezembro de 2008, quando piratas tentaram atacar um navio cargueiro, também chinês. Como notam, essas duas embarcações, uma pesqueira e um cargueiro, foram abordadas exatamente, né, nas margens, né, do continente africano. No caso, à esquerda, aí, nas águas territoriais do Quênia, e no caso à direita, essa embarcação ela estava saindo do porto do Sudão, que fica nas margens do Mar Vermelho, né, que é um país, inclusive, que a China tem muitos investimentos no setor de petróleo. Então, esses episódios, eles, vamos dizer assim, engataram, né, uma maior proatividade da Marinha Chinesa no que diz respeito a exercícios militares anti-pirataria. Mas notem que não é contra um inimigo nacional, né, é contra piratas, né, e piratas não representam nenhuma bandeira. Então, essa é uma manifestação, né, da expansão do poder militar global da China. Aí na tela, né, aqui à direita, mostra um pouco da geolocalização de algumas dos principais ataques piratas, né, entre esse período histórico aí, do finalzinho da primeira década do século XXI. E aqui à esquerda, né, o mapa que mostra bem, né, essa região, o Golfo de Aden aqui, o Porto do Sudão fica nessa região aqui no Mar Vermelho, né, e aqui a costa do Quênia, mais aqui embaixo. Uma outra manifestação da expansão militar global da China se dá por meio da sua participação em operações de paz. E, de longe, a África é o continente que concentra a maior parte, né, dos peacekeepers chineses. Peacekeepers esses que não necessariamente são militares em frente de combate, né? Podem ser engenheiros, podem ser policiais civis, enfim, podem ser observadores, né, equipes médicas. Porém, se nota com muita clareza que desde o início da segunda década do presente século XXI, a China começa a mudar um pouco o perfil da sua contribuição para missões de paz. Começando com o destacamento da sua primeira força de combate, ainda em nível de pelotão, né, para o Sudão do Sul, em janeiro de 2012. Algo similar aconteceu no Mali, né, no ano seguinte. E desde o final de 2014, a China desdobra para o Sudão do Sul um batalhão completo de infantaria. E não é à toa que é o Sudão e o Sudão do Sul que concentra a maior parte das baixas, né, chinesas em combate. E o Sudão e o Sudão do Sul, como eu já havia mencionado, são países ricos em petróleo, países nos quais a China tem muitos investimentos e, desde a última década para cá, também tem muita presença militar. E, por fim, além das operações antipirataria e além das operações de paz, talvez a parte mais importante e, sem dúvida, saliente, né, da presença militar chinesa na África e no mundo como um todo é a inauguração da primeira base militar do país no exterior. E essa primeira base fica exatamente na África, né, no Djibouti, no nordeste da África, né, exatamente na conexão aqui do Mar Vermelho com o Oceano Índico. Como já vimos, é uma porção muito estratégica, né, do continente para os interesses chineses, porque é por onde passa, né, a rota da seda marítima, né? E se a gente para notar onde que estão os peacekeepers chineses, em sua maioria, eles estão exatamente nessa cercania aqui. Não à toa, a inauguração da base no Djibouti tem como objetivo exposto, expresso, explícito, exatamente fornecer, né, apoio operacional para os contingentes chineses que atuam
nas operações de paz das Nações Unidas. Então, operações antipirataria, operações de paz da ONU e uma base militar são evidências, né, dessa expansão militar global da China e evidências de como essa expansão militar encontra na África um espaço importante a se manter no radar. Então, eu encerraria aqui essa minha exposição falando o seguinte: é muito claro que, desde o início das relações entre a China e a África, particularmente da China comunista, lá nos anos 40, houve, de forma mais notada, né, uma primeira aproximação política, mas desde os anos 90 e particularmente desde os anos 2000, uma clara expansão dos fluxos comerciais e de investimento. No caso do investimento, né, esses da China para a África, mas os fluxos comerciais também se dão muito forte no sentido inverso. E isso está também atravessando questões como o fato de a China ter perdido sua autossuficiência em petróleo no início dos anos 90, e muitos países africanos são ricos nessa commodity, como também essa expansão econômica, vamos dizer, está atravessando a política do Going Global, né, lançada pela China no início dos anos 2000. Porém, mais recentemente, essas relações se dão para além da economia, né, inclusive num avanço de maior adensamento institucional, com o FOCAC, com a nova Rota da Seda, mas também com a cooperação da China com a União Africana, né, seja de forma da própria China, mas também trazendo a União Africana para o ecossistema de cooperação que envolve o FOCAC, que envolve a nova Rota da Seda, que envolve outras iniciativas. Então, além de comércio, além de investimento, além de segurança, além de instituições multilaterais, convém também mencionar aí, né, na agenda de pesquisa recente, questões relacionadas a soft power, muito embora eu não goste muito do conceito, mas, né, para fins pedagógicos, acho que ele condensa bem questões concernentes a intercâmbio acadêmico e cultural, ao cinema e audiovisual, veículos de imprensa, né? Então, vamos dizer assim, além de um adensamento das relações, há uma ampliação da agenda, com certeza. Então, aqui nesses 30 e pouquinhos minutos, eu espero ter percorrido um panorama alargado, nem de longe exaurir as possibilidades de se pensar o relacionamento entre a China e a África, mas por hora eu fico por aqui, compartilho aí, ao tempo que agradeço, compartilho meu e-mail com os colegas aí que estão participando desse curso e fico à disposição para quem quiser engajar com dúvidas e outras questões para além aqui do âmbito do ICHIM. Muito obrigado.